será analisado com prioridade pelo Congresso Nacional. Essa, pelo menos, é a promessa dos congressistas. Vamos ver a reportagem. Propor mudanças nas legislações penal e eleitoral foi uma condição de Sérgio Moro para aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro e chefiar o Ministério da Justiça. O ministro apresentou propostas que alteram 14 leis e miram em 3 alvos: crimes violentos, corrupção e crime organizado. Não adianta tratar de um sem tratar dos demais, daí a razão de nós termos feito esse projeto abrangendo as três questões. O projeto foi batizado de anticrime. Ele criminaliza o Caixa 2 eleitoral, deixa clara a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Exige regime fechado para condenados por corrupção e peculato e por crimes com arma de fogo. Aumenta a pena para reincidentes ou criminosos habituais. Prevê ainda a possibilidade de confisco de bens. Define organização criminosa e proíbe progressão de regime para integrantes destes grupos. Autoriza cumprimento imediato da decisão do Tribunal do Júri, comum em crimes hediondos. Autoriza também acordos entre o Ministério Público e o acusado, quando ele confessar crimes. Amplia o Banco Nacional de Perfis Genéticos, com cadastro de DNAs de criminosos, e cria um banco de impressões digitais. Permite ainda a atuação de policiais disfarçados e cria o denunciante do bem, um informante que pode ganhar recompensa de 5% do que for recuperado de produtos de crime. O projeto anticrime traz ainda medidas relacionadas à legítima defesa. Pela proposta, ao analisar cada caso, o juiz poderá reduzir pela metade ou até extinguir a pena de quem cometer algum crime, como, por exemplo, matar para se defender. Essa reação não será punida apenas em casos em que houver medo, surpresa ou violenta emoção. As mesmas regras valem para policiais que matarem em serviço. Hoje, a lei autoriza que agentes reajam apenas diante de ameaças concretas. Não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. O projeto foi apresentado ao presidente da Câmara e a governadores. Os estados estarão certamente apoiando as medidas que estão sendo apresentadas aqui pelo ministro Sérgio Moro. A preocupação é que presídios fiquem ainda mais cheios. Explode os presídios. Nós vamos alcançar, dentro de um ano, 1 milhão de presos no Brasil. O projeto ainda pode sofrer mudanças. Ele está na Casa Civil e depois seguirá para o Congresso Nacional. Bom, hora então de fazer mais presídios, né? Mais escolas, botar o governo para funcionar. A lei tem que estar ali, a lei vem regendo o resto. Aí o resto que se adapte. Para lá por isso nós temos 513 deputados federais, 81 senadores. Tem que botar essa gente toda para trabalhar, para algo importante para o Brasil e não para atender os interesses particulares de cada um desses congressistas, né? Que tem se visto até o momento. Pode ser que a nova safra agora veja isso de outra forma, tomara, né? Bueno, para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o promotor público Eugênio Amorim. Promotor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença e disponibilidade, tá? Bem. O que o senhor achou dessas medidas aí? O que mais lhe chama a atenção? Muito boas. É o que se esperava do governo de Jair Bolsonaro e com o ministro Sérgio Moro. Veja, as medidas, elas não são perfeitas, elas vão ser aprimoradas no debate no Congresso. As medidas não excluem outras medidas que serão tomadas no decorrer do governo, porque são muitas coisas a serem modificadas e em alguns aspectos são até um pouco tímidas em relação ao que se esperava, mas são muito boas. Há algumas medidas fantásticas, são paradigmáticas, que vão mudar completamente o nosso sistema. Por exemplo? Por exemplo, criminoso que comete homicídio qualificado, ele é julgado no Tribunal do Júri antes do recurso da decisão de pronúncia, que é a decisão que diz que ele vai responder no júri. Isso vai fazer com que um processo que hoje demora 4 anos para ir a júri, vá em 1 ano. Ele sai dali preso já. A soberania popular do júri, que é constitucional, é respeitada. E ele cumpre a pena, se for envolvido em facções, que é a nossa grande maioria, integral, fechado de verdade. Se ele tomar 18 anos, ele vai cumprir 18 anos. Veja uma maravilha. Não tem progressão de regime. Não tem progressão de regime. Essa progressão de regime deveria ser extinta? Eu penso que ela deveria ser extinta no caso desses crimes hediondos. Sim. Porque o Moro é muito inteligente. Ele separa as situações. Veja que aquela situação da barganha
da negociação do promotor com o réu é para crimes com pena de menos de 4 anos, crimes sem violência. Não é tão genérico quanto estão falando aí. Ele é muito inteligente, ele criou a situação do banco de dados, que é fundamental. O cidadão não pode se negar a fornecer os elementos do banco de dados. São várias situações com o cumprimento de 3/5 da pena para crimes hediondos. A situação do roubo à mão armada, que agora vai cumprir em fechado, porque no Rio Grande do Sul é sempre semiaberto, tornozeleira, o cidadão volta para a rua. Olha, se não fosse a questão técnica, nós não temos tempo para falar sobre todo esse projeto, evidentemente, né? Muita coisa. Uma coisa é certa e uma coisa dá o ISO 9001, digamos assim, para o projeto de Sérgio Moro. A bandidolatria chora e range os dentes. Viu, Luiz Flávio Gomes? Vai encher os presídios. Construa presídios, meu filho. Ou vai soltar para matar as pessoas na rua e encher os cemitérios? Defensoria Pública, órgãos de direitos humanos que deturpam os direitos humanos, ONGs, todos estão contra. Telespectador, se eles estão contra, é porque é bom. Me diga sobre essa sua opinião sobre esse crime de Caixa 2. Isso aí, será que essas propostas, principalmente essa, porque o político ele usa a Caixa 2, muitos políticos usaram, foram flagrados. Isso foi minimizado, é um crime meramente eleitoral, fica no TSE, enfim, alguns políticos, como o próprio chefe da Casa Civil reconheceu, o Onyx Lorenzoni, eu usei Caixa 2, ok, me arrependo, não devo usar mais, errei e tá perdoado. Isso vai mudar. Será que eles vão permitir essa mudança? Essa é a questão, esse vai ser o momento de nós avaliarmos se de fato o poder legislativo vai acompanhar a mudança que a sociedade exige. O Brasil está mudando, o paradigma está se transformando a partir da eleição, do voto popular. Agora, o Poder Legislativo vai poder demonstrar se nós podemos acreditar de fato nessa mudança. E eu creio que a queda do Renan Calheiros já é um bom sinal, né? Eu não entendo de política, eu entendo alguma coisa de direito penal, processo penal, tribunal do júri, mas eu creio que o governo tem ido bem numa articulação, que não é aquela articulação submissa que fazia o governo anterior, não é aquela articulação de troca de cargos, mas de usar o seu prestígio popular para empreender as mudanças que o Brasil precisa. O ministro Sérgio Moro já se antecipou ali sobre a crítica que muitos passam a fazer, porque quando chega a lei, acabam lendo superficialmente, sim, de maneira até leviana muitas vezes, e já cai na questão que tem interesse humano, enfim, a legítima defesa. A gente sabe que o policial hoje, quando ele faz uso da sua arma na atribuição da sua função legal, mesmo que ele seja coberto de razão, ele vai responder por um processo, se matar de homicídio. E muitas vezes corre o risco até de se afastar da corporação. Essa mudança na lei aqui, a lei em vigor define legítima defesa como situação em que a pessoa, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual iminente, a direito seu ou de outrem, Até aí o mesmo que era antes. Pois é. Agora, a previsão, a ideia é reduzir a pena pela metade ou deixar de aplicar a pena se a legítima defesa decorrer de excusável medo, surpresa ou violência emoção. É meio subjetivo isso, Eu não sei se a expressão violenta emoção ela precisava ser colocada, na questão técnica, claro, porque ela pode se confundir com outra coisa que é a chamada privilegiadora, que é uma diminuição de pena no homicídio. Agora, essas hipóteses, evidentemente elas englobam, e qualquer professor de direito penal pode dizer isso, o que nós chamávamos antes de excesso excusável na legítima defesa. Isso sempre absolvia, só não estava escrito na lei. E agora ele trouxe isso para o texto legal. Não vai mudar muita coisa, a avaliação não vai mudar, não é uma licença para matar, como ele disse, nada disso. É que as pessoas são inteligentes, as pessoas do mal também. Sim. Quando querem atacar o projeto como um todo e não tem como fazer isso, buscam algum detalhe aqui ou acolá para tentar macular todo o projeto. Sim. Não vão conseguir. Outro detalhe importante sobre esse regime fechado. Você já falou sobre isso. Por enquanto é aplicado apenas para condenações acima de 8 anos. Isso vai ser agravado agora, Acabou essa mamata. Por exemplo, no caso do roubo à mão armada tem essa previsão, Aí que está, aquelas coisas que podem ainda melhorar. O roubo à mão armada não pode ter uma pena mínima de 5 anos e 4 meses. Ele podia ter aproveitado, e eu creio que vem em outro pacote, para aumentar a pena de roubo, para aumentar a pena de homicídio, que tem que aumentar essas penas desses crimes mais graves. O criminoso tem que ser intimidado e tem que ser retirado da sociedade. E quem é contra, eu não perco nunca a oportunidade de dar o recado. Entenda, abra os olhos, o Brasil está mudando. Acabou a era de quem defende bandido falar sozinho. Terminou isso.
A segunda instância também foi contemplada, né? O que era um entendimento do STF agora passa no projeto a ser lei. Se for condenado em segunda instância, já fica preso. Veja que interessante, se analisarmos com alguma inteligência e com conhecimento de causa, na verdade ele estabeleceu que agora prender em segunda instância não é mais exceção, agora é regra. Porque ele abre no parágrafo, ele abre para o tribunal que, excepcionalmente, em casos em que verifique a possibilidade de mudar a decisão nos tribunais superiores, ele suspenda a execução. Sim. Né? Mas eu creio que isso ainda vai dar algum problema, porque nós temos que discutir se isso deveria ser feito por lei ordinária ou por emenda constitucional. O entendimento de organização criminosa, o que muda? Excelente. Simplificou a questão e fez até citação expressa a nomes de facções criminosas e abriu espaço às outras que são assim nominadas nos seus estados. Portanto, bala, antibala, vocês estão na lista. Perfeito. O pacote é paradigmático. Se esse pacote for aprovado do jeito que ele foi proposto, com alguma mudança aqui e ali, ele é uma modificação na segurança pública da história do Brasil, que todos esses que hoje falam contra o pacote tiveram 30 anos para fazer e não fizeram. Os homicídios, os roubos só aumentaram no período em que esses especialistas falavam. Vamos ver o que vai acontecer agora. O senhor falou no início que algumas mudanças o senhor considerou tímidas. Dê um exemplo. Por exemplo, eu creio que não precisava essa abertura para o tribunal suspender. Podia definir que segundo grau, condenado de segundo grau é preso, né? No tribunal do júri também. E especialmente tímidas por conta de algumas omissões. Nós temos que avaliar a tal da audiência de custódia, nós temos que avaliar a questão do regime semiaberto, que podia simplesmente ser extinto, a progressão da pena ser extinta, ou aumentar o prazo de cumprimento no fechado. Há coisas para arredondar isso, mas eu espero, pelo que conhecemos do ministro Sérgio Moro, que é uma figura destacadíssima pela inteligência e pela estratégia, que isso venha em sequência, talvez na reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal, que estão em andamento há muito tempo. Para fechar, a definição de bom comportamento, isso é muito relativo hoje em dia, né? No sistema prisional. O que é o bom comportamento? O cara não faz nada dentro da cadeia. Se ele não matar ninguém, se não arrumar uma briga, não fumar maconha, não usar o celular, não se envolver em briga lá de facção, ele tem bom comportamento? Me desse espaço para uma quase anedota, mas não é. Quando eu era promotor do júri em Novo Hamburgo, agora sou em Porto Alegre, eu dizia assim, quando o advogado dizia, meu réu tem bom comportamento no presídio, eu dizia, se ele tem mau comportamento na sociedade e bom comportamento no presídio, bom, onde é que nós vamos deixá-lo? Onde ele tem bom comportamento, deixá-lo preso. Claro. Essa avaliação tem que ser feita com mais critérios, sem dúvida. Tá certo. Promotor Amorim, é uma alegria recebê-lo, tá? Muito prazer. Obrigado, bom trabalho pro senhor aí.